Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Nutrício. Hoje eu recebo duas convidadas especiais, a bióloga Glória Franco, que é mestre e doutora em Bioquímica e Imunologia, e a bióloga Patrícia Rodrigues, que é mestre e doutora em Imunologia. Boa tarde, Glória. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Tudo Mariana. bem? Tudo bem? Glória, tudo Tudo bom? bem, Muito Patrícia? obrigada. Muito obrigada por terem aceito o convite para este vídeo. Lembrando que hoje nós vamos mudar um pouco o foco dos vídeos anteriores, que estavam sendo muito sobre alimentação, e vamos ir um pouco além, falando um pouco mais sobre o vírus, para quem quer se prevenir e entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. E hoje eu vou começar com uma dúvida minha, fazendo uma pergunta para vocês. Nós sabemos que o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório e que, por causa disso, algumas formas de contaminação são mais evidentes que outras. No caso da questão do alimento, se a gente for considerar uma comparação com outros tipos de vírus transmitidos pelo alimento, como vírus da hepatite, por exemplo, como que acontece isso? É da mesma forma? Existe o mesmo risco? O que vocês podem me ajudar nessa questão? Pode ser, Glória? Por favor. Eu acho assim que nós estamos diante de um hospedeiro, de um vírus que encontrou um hospedeiro novo, né? E eu acho que a gente comparar isso aí fica um pouco complexo, mesmo porque a gente não tem ainda todo um estudo a respeito do coronavírus, né, que causador da Covid-2, assim como a gente tem todo um estudo em relação à hepatite A, por exemplo, veiculada por água e alimentos, né? Eu acho que estamos diante de partículas virais, sim, né? Mas diante do conhecimento que a gente tem ainda tão recente em relação à Covid, né, e ao coronavírus, né, da Covid-19 e tudo, então eu acho que a gente comparar isso aí fica uma coisa um pouco complexa, eu acho um pouco arriscado, né, mesmo porque trata-se de uma infecção respiratória, né, uma doença de caráter respiratório, né, e a outra de caráter veiculada por água e alimentos contaminados, né. Então, a Glória pode complementar aí. Isso. Obrigada, Patrícia. Certo. Queria falar que é um prazer estar aqui Essa hoje com nasal, vocês. ela é possível? Como? Oi. Bom, eu vou continuar dentro da linha da Patrícia. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Mariana para estar aqui hoje falando com vocês nesse canal. E extremamente importante essas iniciativas, né? E que a gente possa levar um pouco do nosso conhecimento aí à população. O vírus SARS-CoV-2, que é um coronavírus do tipo beta, ele é um vírus causador basicamente de uma doença respiratória. Então, como outros vírus causadores de doenças respiratórias, como o vírus influenza, que todo mundo conhece e se vacina anualmente, né, contra a influenza, ele é transmitido por aerossóis de pessoas infectadas, que são pela tosse, pelo espirro, né, por vapores que são liberados pelos indivíduos infectados. Esses vírus estão muito ativos nesses aerossóis, porque eles se multiplicam no trato respiratório superior, boca, nariz, garganta, né? Então, com essa transmissão na forma de aerossol, é a forma mais efetiva de transmissão. Porém, se esses aerossóis caem em superfícies, como na mesa, na roupa, né? Esses vírus podem ficar ativos durante um período. Isso depende do tipo de material. Então, tecido é diferente de madeira, que é diferente de aço, não é?
e de metais, e também alimentos. Então, é possível que o alimento seja um transmissor do vírus ocasionalmente, dependendo se houve um contato do indivíduo infectado com esses alimentos, né? E houve transmissão via o aerossol. Não é a forma mais comum, é óbvio, né? Mas é uma forma que é possível, sim, né? A transmissão, mas não é a forma usual. Por isso que é indicado lavar os alimentos, assim como lavar as mãos, né? Desinfetar objetos e nunca levar a boca ou nariz, não é isso? Porque esses objetos podem estar contaminados. Boas práticas, né? Durante o preparo, durante todo o processo. Nós fizemos na semana passada um vídeo sobre isso, onde a nutricionista ela falou muito sobre a importância das boas práticas, especialmente nessa fase que nós estamos vivenciando agora, onde a gente tem uma explosão dos serviços de delivery e que isso vai continuar por um tempo, né? Mas aí vocês falaram já fiquei com duas perguntas aqui. Quando eu usei a palavra comparação, eu pensei muito sobre a comparação que até mesmo profissionais de saúde fazem com outros tipos de viroses, né? Então, é bem comum a gente ouvir algumas pessoas que até querem, de certa forma, contribuir no sentido de mostrar que se existir prevenção, a gente consegue realmente contornar a situação, né? Mas existe uma comparação, por exemplo, com vírus como o vírus HIV, que a gente sabe que tem uma forma de contágio bastante distinta e tudo mais. Essa comparação, ela é pertinente com outros tipos de vírus? Ou a gente está falando de um vírus que tem realmente uma peculiaridade no que diz respeito à parte da transmissão e ao nível que ele infecta, ou seja, a capacidade de infecção dele? Eu acredito que eu posso falar um pouquinho. Pode, Patrícia. Claro. Não, tranquilo. Então, Tem pergunta à vontade, gente. Sim, sim. É porque às vezes a Patrícia quer falar alguma coisa. Né? Depois eu complemento se for necessário. Okay. Então, os coronavírus são vírus que circulam tanto na população humana quanto vários animais domésticos, animais silvestres, né? São vírus muito conhecidos há muitas décadas. Tá? E eles causam, na maioria dos casos, infecções respiratórias leves. Muito provavelmente, de várias gripes que nós já tivemos ao longo da nossa vida, acredita-se que algumas delas sejam causadas por coronavírus que estão circulando na população. Né? Cerca de 15% a 30% das gripes e resfriados comuns podem ser causados por coronavírus. Né? Então, é uma família de um grande número de vírus, com características específicas, que são vírus de RNA. Né? Existem outros tipos de vírus RNA, como influenza, que também circulam na população e que causa doenças respiratórias um pouco mais graves. No entanto, esse coronavírus, responsável pela Covid-19, é um agente infeccioso novo na população. Né? Mas é inevitável que se faça a comparação desse coronavírus com outros vírus respiratórios, porque o tipo de sintoma é muito parecido, né? Como a influenza, tanto é que está essa campanha enorme de vacinação para o influenza para evitar erros de diagnóstico quando o paciente chega apresentando sinais de gripe, né? Se é o coronavírus ou se é o vírus influenza que está circulando. Ele é sazonal, aparece muito nessa época do ano em que começa a esfriar, né, o tempo. Então, tem muitos sintomas parecidos. Tá? Mas o coronavírus causador da Covid-19, que é o SARS-CoV-2, ele leva alguns agravamentos dessa doença respiratória, dentre os quais a gente vai comentar mais na frente,
a pneumonia grave. Tá? Certo. Eu aprendi algumas coisas com a Patrícia durante esse assunto de coronavírus, e uma das informações aí que eu busquei fixar, né, um cuidado maior, ela sempre falava para mim assim, né, Patrícia, eu sou microbiologista, então eu tenho um cuidado um pouco maior. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a forma de contágio, porque inicialmente a gente vinha com aquela informação de que as formas de contágio seriam basicamente contato com secreção. Glória já citou a questão aí do aerossol, né? E aí eu fico pensando, nos ambientes que a gente circula, como, por exemplo, elevador e tudo mais, há um risco de contaminação? Sempre um risco existe, né? A gente acha que a gente não está livre do risco zero nem no meio, nem no ambiente livre, né? Eu acho que o zero não, mesmo porque micro-organismos são ubíquos por natureza, né? Eles estão em qualquer lugar, né? Agora, a questão ainda não existe a imunização de rebanho, porque a gente ainda não conviveu com ele, né? Tempo suficiente para isso. Então, assim, a sensação que a gente tem é que a gente está todo no ambiente aí, ó, completamente contaminado de Covid, né, de coronavírus tipo 2. Então, não é só isso. Nós temos toda uma gama de micro-organismos, mas a gente também tem que pensar que nós temos nosso sistema imunitário aí ativo também, né? Essa questão da contaminação, ela vai ocorrer independente de uma coisa ou outra, estando ou não num ambiente ou outro. É lógico que os ambientes fechados, né, muito comuns agora na época do inverno, as pessoas sentem muito frio e vão fechar os ambientes, né, meios de transporte e tudo mais, elevadores. Então, eu acho assim que tem uma probabilidade, sim, maior pelos aerossóis, por eles ficarem em suspensão ali, um entra e sai de pessoas e com um trânsito grande, um fluxo grande, né? E o toque, né, nos botões dos elevadores, né? Não dá tempo de um e outro passar. Inclusive, eu estava lendo um estudo aí que estavam tratando pacientes, isolando pacientes em hotéis e vendo e observando as superfícies que estavam contaminadas, né? Interruptores, os lençóis, as fronhas, né? Torneiras, né? E quanto maior era o tempo de contato entre esses pacientes e as superfícies que eles, né, estariam, tipo o lençol, quanto mais tempo eles ficavam deitados, maior era a carga viral, né? Então, foi um estudo feito, tem pouco tempo esse estudo aí, não foram muitos pacientes, mas eles estavam isolados em hotéis, né? Então, eu acho que quanto mais, né, o ambiente mais livre, tanto que uma das indicações seria o quê? A gente abrir as janelas para circular, né, para o ambiente ficar ventilado, e para a gente, né, se garantir um pouquinho. Glória, quer complementar alguma coisa em relação à superfície? Eu vou aproveitar então emendar duas perguntas aí. Eu vou fazer duas palavras aí, duas expressões que realmente eu acho importante a gente comentar. Uma é sobre a carga viral, né? Ou seja, se eu recebo uma carga maior ou menor, e aí eu penso muito nos profissionais de saúde que estão ali o tempo todo lidando com um fluxo muito grande de pessoas. O prognóstico dessa infecção ele é pior, né? E a outra dúvida que eu tive foi quando a Glória falou que nós já convivemos com outros coronavírus aí há tanto tempo, né? Um coronavírus aí do passado poderia me conferir alguma imunidade? Ou poderia me colocar com alguma vantagem aí
nessa questão do Covid-19? Sim, acho que eu posso responder sobre isso. Apesar da gente conhecer muito sobre esse vírus novo, né, tem cerca de 6 meses que a gente começou a ouvir falar, e é incrível como as pesquisas andaram rapidamente e cada vez mais a gente descobre novidades sobre essa doença e sobre o vírus, muito ainda permanece por ser explicado. Então, eu tenho lido bastante, vários artigos em revistas muito qualificadas na nossa área, e até o momento não se sabe exatamente se a carga viral que o indivíduo teve contato, né, se isso interfere com a gravidade da doença, né, se isso é sinal de um prognóstico ruim e que o paciente evoluirá para as formas mais graves. Não é possível ainda que se faça essa inferência. O ideal seria tratar isso em animais, né? Você usa animais como modelo para explicar, colocando o animal em contato com um número grande de partículas virais ou pequenas e ver a evolução da doença. No entanto, não existe nenhum bom modelo animal para a Covid-19, tá? Porque o vírus está bastante adaptado a esse hospedeiro humano, com alta afinidade pelo seu receptor, que está nas células dos as nossas células, né, principalmente do sistema respiratório. Então, muitas vezes o animal, como camundongo, macaco, ele se infecta, desenvolve sintomas leves, mas não evolui para as formas que a gente conhece, que são as formas mais graves. Tá? Recentemente foi criado um camundongo muito interessante, que eles adicionaram o material genético do receptor do coronavírus humano no camundongo. Então, é um camundongo que a gente chama de humanizado. Ele expressa o receptor do coronavírus, que é a proteína AC2, como se fosse a proteína humana. Então, ele é o melhor modelo para estudo da Covid-19. No entanto, ainda não há estudos publicados que mostrem que uma carga viral desde o início grande é um indicativo de um pior prognóstico. Tá? E assim, claro, os profissionais da área de saúde, que estão o tempo inteiro em contato com pacientes, têm mais chance de se tornarem doentes, de adquirir o vírus, simplesmente porque eles estão circulando em ambientes extremamente contaminados com o coronavírus. Mas se eles têm maior chance de desenvolver a forma grave, nós não sabemos. Depende também, como a Patrícia falou, do nosso sistema imune. Com relação a já existir uma prévia imunidade para o coronavírus, esse é um aspecto muito interessante, porque os coronavírus são vírus de uma família específica que usa como receptor para entrar nas células do hospedeiro a ACE2. Então, tanto o coronavírus SARS-CoV-2 como o SARS-CoV-1, que causou uma doença em 2003, uma doença respiratória grave, com uma taxa de mortalidade maior do que essa atual, foi na China, assim como o MERS-CoV, que é um outro coronavírus que causou uma doença com uma taxa de mortalidade altíssima, mais de quase 40% dos indivíduos infectados vieram a óbito, isso foi em 2012, 2013, no Oriente Médio. Todos esses coronavírus usam o mesmo receptor para entrar nas células. E eles têm características que permitem classificá-los como coronavírus, então eles têm semelhança. Entre o SARS-CoV-1 de 2002 e o SARS-CoV-2, agora de 2019, 2020, existe em torno de 82% de identidade. Eles são parecidos. Em especial na proteína que é o contato do vírus com a célula, que é a proteína spike ou espícula, né? Que é aquela que tem protusões para fora do vírus, né? Na forma de coroa, por isso que ele chama coronavírus, né? E essa proteína é muito conservada. Tá? Então, o que tem sido sugerido? Pessoas que já tiveram contato prévio com outros coronavírus que estão circulando na população mundial, que produzem uma doença leve,
poderiam estar previamente sensibilizados para a Covid-19. E a gente sabe que a maioria das pessoas infectadas com coronavírus não desenvolve sintomas graves. É cerca de 20 a 15% das pessoas que evoluem para a pneumonia, né? Por que isso? Pode ser porque elas têm um mecanismo de defesa eficiente, uma defesa de primeira linha, que a gente chama de imunidade inata, ou pode ser que elas já têm umas células de memória para o coronavírus. E essas células de memória são linfócitos do tipo T, que a gente chama de linfócitos T, que carregam a memória imunológica e que reconhecem células infectadas e induzem outros tipos de linfócito, que são chamados de linfócito B, a produzir anticorpos contra o coronavírus. Então, pode ser que essas células que foram induzidas pela presença de outros coronavírus possam também ser estimuladas pelo SARS-CoV-2. E, com isso, o paciente infectado apresenta somente formas brandas, porque ele tem uma proteção parcial. Tá? Mas isso também está sendo conhecido mais recentemente. Tem sido isolado essas células T, de pacientes que ou tiveram formas brandas ou não tiveram nenhuma manifestação clínica, e visto que essas células B podem ter vindo de outras infecções passadas com outros tipos de coronavírus. É isso. É interessante. Interessante aí. Interessante essa colocação, e quando você coloca essa porcentagem, né, de infecção grave aí, como um pouco mais baixa, eu fico pensando que muitas pessoas não consideraram tudo que está envolvido aí nesses 10 a 15% e acabaram utilizando isso como uma certa bandeira, né, para conseguirem se realizarem em outras reivindicações. Então, por exemplo, nós vivenciamos nessas últimas semanas a reabertura de comércio em várias cidades, né? Existe uma pressão também por reabertura de escola, né? Eu estava lendo que alguns países adotaram uma medida de boas práticas, de colocar em escola infantil as crianças para higienizarem as mãos de hora em hora, né? Para que conseguissem reabrir e, ao mesmo tempo, diminuir o risco de contágio. Por exemplo, a questão da escola, né? Que é um ambiente que a gente vai ter uma série de pontos ali que merecem controle, desde o compartilhamento de objetos até compartilhamento de alimentos, né? Porque nós estamos falando de criança, nós não estamos falando de adulto, enfim. Esse risco de contágio nesses tipos de ambiente, ele realmente é bastante sério, isso é. Não estou te ouvindo. Deu uma cortada. O áudio deu uma cortada. Oi? Deu para ouvir final? a pergunta? Sim, você. Na verdade, só o finalzinho. O finalzinho somente. Né? Coloquei a questão das escolas. Isso. E perguntei, nesse tipo de situação, né, a gente vai ter ali vários pontos que merecem controle, né? Ou vários pontos de difícil controle. Faz sentido? É um risco? O que vocês poderiam falar sobre esse tipo de situação? Eu, às vezes, pergunto sobre escola porque eu me coloco na situação de mãe, né? Então, assim, a gente sabe que tem muitos pais angustiados com essa situação toda, né? E, obviamente, a prioridade é a segurança sanitária, obviamente, né? Só que às vezes nem todos pensam dessa maneira, né? Realmente a segurança sanitária é extremamente importante. E eu fico pensando, imaginando como se dará esse retorno, né? Muitas escolas que a gente já sabe, na França, na Áustria, precisaram retornar e fechar novamente, porque o número de contágio, né, de infectados aumentou.
E aí eu vi um estudo na Inglaterra, inclusive, que arquitetos já estão estudando uma maneira também de fazer salas ao ar livre, usando tendas, né? Essas tendas maiores, banheiros móveis, né? Para que as aulas sejam mais ao ar livre. Outra conformação das salas de aula, o que seria bastante interessante, né? Porque eles colocam naquelas em semicírculos, porque é o sonho de todo professor, na verdade, né? A participação deles, o que vem a calhar. Mas, por exemplo, numa escola de 900, 1.000 alunos, como que você vai fazer isso? Inclusive, os arquitetos têm estudado o que acontece aqui em Viçosa, né? Como a prefeitura resolveu reabrir o comércio e colocar por CPF, né? E trânsito, né? De mão e contramão nas ruas, eles estão pensando em fazer isso nos corredores das escolas também, né? E evitar maiores contatos. Mas eu fico pensando, na hora do recreio, né? Na hora do intervalo, com os meninos todos na fila, querendo comprar um lanche, né? E aquilo tudo com muita aglomeração e muito contato, no atual momento, eu não consigo visualizar ou vislumbrar um retorno com segurança, né? Eu acho que primeiro a gente precisava trabalhar muito com as pessoas ainda em casa, ter todo um protocolo de segurança de retorno às escolas, né? Porque sem isso eu não vejo muita luz no fim do túnel em relação a isso, não. Não antes da vacina, que é uma esperança, né? Desde o início, as crianças foram colocadas muito na condição de transmissoras assintomáticas, né, de vetores, né, colocando muito que elas não manifestariam a doença, né? E aí, na semana passada, a Sociedade Brasileira de Pediatria soltou uma nota falando sobre as peculiaridades da síndrome em crianças. Ou seja, uma nota muito pertinente para também a contaminação infantil, não somente nas crianças que são menos privilegiadas no sentido de terem uma doença de base, mas também nas crianças que estão aparentemente sadias, né? Então, assim, a gente fica muito preocupado com essa questão das escolas, porque isso tem uma proporção muito maior, toma uma proporção muito grande quando a gente quer que essas crianças vão para casa e vão em contato com adultos, mas também pela saúde delas mesmo, né? A gente tem essa preocupação, né? E assim, essa ainda ser desafiadora, né? Quando às vezes eu vou fazer orientação e aí no início, lá no mês de março, eu trabalhei com vários dos meus pacientes no sentido de reforçar a imunidade inata, considerando que o pico aconteceria um tempo depois e que a gente teria um tempo aí para quem não estava tão bem preparado se preparar. Eu tive o contato com pessoas que estavam contaminadas e que estavam evoluindo bem, então a conduta já foi diferente. E num outro momento, orientação de familiares, por exemplo, conversa com familiares dos pacientes que já estavam numa situação de terceira fase, né? Então, assim, o que eu queria perguntar para vocês aí? Porque na nutrição a gente sabe que cada fase a gente vai ter uma conduta diferente. Então, se a gente for considerar a questão da contaminação, Glória já falou um pouquinho sobre a questão da imunidade, que atuaria aí na prevenção e no prognóstico da primeira fase, né, que seria a fase viral, né, vamos colocar assim didaticamente. E nas outras fases, como que acontece essa fisiopatogenia? Há alguma forma da gente deter a replicação viral ali na primeira fase e evitar o avanço para as outras fases?
de uma forma assim, ciência, porque na minha área, por exemplo, a gente vê bastante informação desencontrada, né, sobre isso. Muitas vezes a gente vê até tipo de coronavírus e que, considerando essa semelhança, poderia ser aplicada. A gente vê a questão da vitamina D como algo polêmico, da vitamina C como algo polêmico e tudo mais. Mas existe alguma coisa que realmente fosse eficaz ali na fase viral? Posso responder. Novamente, a gente fala que esse vírus é uma novidade para a gente, né? E causa bastante desafio no meio científico de desenvolver um medicamento específico para a multiplicação desse vírus, né? O que as pessoas estão tentando fazer é um negócio chamado reposicionamento de fármaco. São fármacos que já existem para outros tratamentos de outras viroses, por exemplo, ou de outras doenças, serem redirecionados para o tratamento da COVID. Por que esse redirecionamento é importante? Porque esses medicamentos já estão no mercado. A gente já sabe da eficácia e dos possíveis efeitos secundários desses medicamentos. Então, não tem que passar por uma fase de teste e aprovação, como a aprovação da Anvisa ou do FDA dos Estados Unidos. Então, é mais fácil fazer o reposicionamento de fármaco. No entanto, o fármaco reposicionado não é o fármaco ideal, né? Que não é direcionado para ele. Não é direcionado, né? E, portanto, o efeito pode não ser um efeito tão significativo em deter a proliferação viral. Tá? Mas existem centenas de medicamentos sendo testados. E muitos deles agem ou no impedimento do vírus entrar dentro da célula, ou do impedimento do vírus se multiplicar dentro da célula. Então, esses medicamentos que impedem a multiplicação do vírus, que é um patógeno intracelular, dentro da célula, normalmente são antivirais que são usados para ebola, para HIV, para dengue, para outros vírus, e que poderiam também ter atividade para a Covid-19. De fato, vários antivirais já foram testados. E talvez um dos mais promissores seja o Remdesivir. Remdesivir já está sendo produzido e sendo indicado no tratamento da proliferação do vírus. Outro medicamento que está em teste, na verdade, existem muitas discussões sobre esse medicamento, é a hidroxicloroquina e a cloroquina, como a gente sabe, que não é voltado para infecções virais. Esse medicamento é usado para malária, tratamento da malária, ou para certas doenças autoimunes, como lúpus, mas em células em cultura, foi visto que a hidroxicloroquina bloqueia a replicação do vírus. Agora, é muito diferente você tratar uma célula em cultura e depois você voltar isso para um organismo, para um sistema inteiro. Tá? Então, existem vários estudos com esse medicamento, mas são controversos. Até recentemente, um grande artigo da revista Lancet sugeriu que a hidroxicloroquina causava mais dano do que realmente melhorava a multiplicação e levava à cura dos pacientes mais rapidamente. E aí a OMS bloqueou os estudos que ela fazia, mas agora, nessa semana, acabou de retornar, porque foram feitos vários questionamentos a esse grande estudo publicado na Lancet, né? Então, ele está em revisão, a OMS resolveu manter e voltar os protocolos que ela estava fazendo. Então, para testes, mesmo em reposicionamento de fármaco para uma doença nova, a gente precisa de testar isso em muitos indivíduos. E precisam de ser estudos que a gente chama duplo cego randomizado, que são, você tem o grupo controle, o grupo tratado, são escolhidos aleatoriamente, os pacientes não sabem o que eles estão tomando, qual medicação, se é o placebo ou se é o medicamento. Tá? E aí, depois de vários meses, é que é avaliado se o grupo que foi tratado com o fármaco realmente teve uma melhora na doença. Portanto, sim, existem fármacos que agem nessa primeira fase, que é a fase de alta proliferação do vírus.
e podem ser até evitando a entrada do vírus na célula, como, por exemplo, anticorpos que foram direcionados para a proteína espícula do vírus, anticorpos que bloqueiam o contato do vírus com o seu receptor, ou mesmo soro de pacientes convalescentes. Esse é muito interessante, é uma proposta ótima, porque você usa anticorpos que estão presentes no soro de pacientes que tiveram Covid e que sabe-se que bloqueia a entrada do vírus, que se liga nas partículas virais. Então, tem vários tipos de protocolo, mas até o momento a gente não tem um medicamento que seja totalmente eficaz para impedir a proliferação do vírus, né? Porque não foi desenhado nenhum antiviral específico para esse coronavírus. Tá? E acredito que ainda vai demorar um pouco a gente ter algum medicamento extremamente efetivo. Portanto, eu gostaria de fazer um alerta aqui, aproveitando essa situação, da gente pensar com cuidado nas informações que a gente recebe do dia a dia, falando assim, agora a cura da Covid-19, chegamos à cura da Covid-19, Covid-19 nunca mais, né? Temos esse medicamento aqui. Então, não é assim que funciona a ciência, né? Para você ter bem um bom medicamento, demora tempo. Exemplo, o HIV. Né? Quantos anos foi os medicamentos hoje usados no coquetel anti-HIV foram desenvolvidos? Demorou muitos anos. E outra coisa que eu gostaria de complementar isso nessa questão do HIV aí foi muito negligenciado porque né, quantas pessoas morreram porque não era de interesse, né? Não me atingia, eu não era do grupo de risco, né? Então, era só um grupo seletivo, não era todo mundo, e a forma de contágio não era tão, né? E agora vem um fator o quê? Econômico. O que é muito, o que atinge mais a população é que é um fator econômico. Não está podendo ser negligenciado porque, afinal de contas, está mexendo com dinheiro. Né? E aí é uma questão que o comércio está fechando, né? Lockdown e aquela coisa toda, e nós não podemos viver só disso, né? Nós temos que pensar que a vida vale mais, né? Porque se a gente tem direito à vida, as pessoas têm direito à vida, independentemente do grupo de risco ou de não risco. Eu acho que a questão da ciência aí, os cientistas realmente, ciência não se faz da noite para o dia, demora-se muito tempo, e se a gente não tiver incentivo, tá? Das bolsas de fomento, né? Bolsas de fomento, das instituições que vão nos valorizar e valorizar a pesquisa, nós vamos, custar mais ainda, e aí será mais custoso para a economia do que já está sendo, né? Embora as pessoas não pensem nisso, elas são imediatistas, elas, né? Desde que não me atinja, está tudo bem. Então, quantas pessoas não faleceram e não morreram aí de AIDS, porque não era de interesse? Isso era totalmente desnecessário, né? Então, por que surgiu-se aí com a vacina da influenza, né? Por quê? Porque mata mais de 1 bilhão de pessoas por ano, embora ela já seja sazonal e tudo, então, assim, é de interesse, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso aí. Só uma complementação nesse posicionamento aí da Glória, porque tem que valorizar, quando vocês falam sobre grupo de risco, né? Eu fico muito pensando ali naqueles estágios. A gente tem ali o processo inflamatório de uma forma muito exacerbada, e todo esse link que tem, que é um processo inflamatório, a questão mesmo da imunidade das pessoas, que algumas sabem que estão menos favorecidas nesse sentido e outras que, por diversos fatores, têm levado a vida de uma forma um pouco mais automática e não têm esse conhecimento e que acabam, de repente, se contaminando e tendo uma forma bastante grave, né? Sendo que não era uma pessoa aparentemente do grupo de risco clássico, né? E aí eu fico pensando sobre alguns, até mesmo profissionais de saúde,
que focam muito nessa questão, dizendo que o problema não seria o vírus, e seria a forma como cada indivíduo recebe o vírus, né? Então, assim, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, sobre essa evolução, e se teria o sentido, inclusive, assim, eu vejo até algumas sugestões quase que irresponsáveis, né? No sentido assim, olha, não tem problema, não se preocupa com isso, porque se você se contaminar, considerando que você é jovem, que você não fuma, que você não é obesa, você não vai ter um problema maior, né? E aí acaba que se isso cai, se essa informação cai numa mente que já está ali cansada do isolamento e tudo mais, aquilo ali cai como assim, poxa, há um profissional ou há um grupo de profissionais bastante idôneo que está falando que não tem problema. Então, eu estou saudável, eu posso, né? Como que funciona isso? Acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso. É o seguinte, a questão do isolamento social, na verdade, não é para você também prevenir de adquirir a doença, mas você evitar espalhar mais ainda a doença, porque ninguém sabe quando é portador assintomático, né? E aí está espalhando o vírus. Então, a ideia é você ser altruísta o suficiente de falar, eu posso ser um portador assintomático e estarei espalhando o vírus para as pessoas que eu entrar em contato, né? E, obviamente, quanto mais o vírus se espalha, né? Quanto mais o vírus se espalha, maior o número de pessoas que vai precisar de um atendimento médico mais direcionado, de hospitalização e até mesmo de UTI, tá? A taxa de mortalidade hoje calculada para a Covid-19 está em torno de 6%, mas depende de várias situações. Alguns países é maior, em especial países que têm uma população mais idosa, e depende também do estado nutricional, não é? Então, pessoas que estão com estado nutricional bom, têm uma imunidade boa, a chance de não vir apresentar as formas mais graves é maior, tá? No entanto, existem alguns fatores que nós não conseguimos explicar o porquê da pessoa desenvolver as formas graves, porque ela, teoricamente, não está no grupo de risco, como a Mariana falou corretamente. Ela é jovem, não é obesa, não tem diabetes, tal. Por que ela evolui para a forma mais grave? Tá? Nós ainda não conhecemos, não conseguimos responder essa questão. Pode ter a ver com a atividade da resposta imune da pessoa, tá? Pode ter a ver com o próprio genoma, né, que é o material genético dessa pessoa, que leva a uma maior chance do vírus afetar esse indivíduo. Então, está sendo sequenciado várias partes do genoma de indivíduos que tiveram as formas graves e as formas mais brandas, né? Para ver se existe alguma diferença que leve alguma pista do porquê esses indivíduos desenvolveram a forma grave. Tá? Mas, com relação às comorbidades, é fácil da gente entender. Por quê? O vírus gera uma resposta inflamatória. Então, no primeiro momento, a gente falou a fase viral é aquela fase de intensa multiplicação do vírus que ocorre no trato respiratório superior, garganta, nariz, a boca, né? Que leva à perda de olfato, à perda do paladar, que a gente sabe, às vezes febre, dores no corpo, mas isso evolui rapidamente e o paciente, em alguns dias, já não apresenta mais nenhum sintoma. Agora, em outras situações, o vírus ele vai descendo no trato respiratório até chegar nos alvéolos pulmonares. E é lá que ele se estabelece, porque essas células são ricas nos receptores para o vírus, que é a AC2. Né? E aí, ele causa uma atração de células que são da resposta imuninata, que são as primeiras células do nosso sistema imune, que estão na defesa na parte da frente, né? Na linha de frente contra o vírus, né? Que são
células que a gente chama de macrófagos e monócitos, que são residentes no pulmão. E essas células, então, começam a eliminar o vírus, inclusive, elas também têm receptores para os vírus conseguem infectar essas células. E elas acabam produzindo mediadores químicos, que a gente chama de citocinas, e algumas quimiocinas, que são atratoras de novas células do sistema imune. Tá? Então, com isso, você aumenta a atividade de células dentro do pulmão. Então, vai ter uma série de células mortas, seja as células pulmonares, seja as células da resposta imune, e essas moléculas atratoras atraem mais células para lá, tá? Levando a produção pela medula óssea de cada vez mais células imunes, da resposta imune. Tá? E aí ocorre também mudanças nos capilares dos vasos sanguíneos do pulmão. Ocorre um aumento da permeabilidade dos capilares para que essas células possam entrar para dentro do pulmão. Só que vaza para o outro lado, vaza vírus, vaza citocinas ou outras moléculas, levando a uma resposta que evolui para uma parte que a gente chama de resposta sistêmica, né? Em que a medula óssea está afetada, produzindo cada vez mais células. Essas células não estão dando conta da proliferação do vírus. E esse sinal chega também no fígado, que produz moléculas que a gente chama de resposta aguda à inflamação. Tá? E, nesse caso, essas moléculas estão associadas não só com esse aumento dessas citocinas, mas também proteínas que têm relação com a pressão sanguínea e a formação de trombos. De trombos. Tá? Então, dá um negócio que a gente chama de coagulopatias. Né? E aí vai aumentando a quantidade dessas moléculas e, inclusive, existem testes já para separar os pacientes em fases, dependendo das moléculas que estão circulando pelo plasma. Então, quando você começa a ver moléculas que são produzidas pelo fígado, como proteína C reativa, fibrinogênia e outras coisas, você vê que o paciente está evoluindo para formas muito graves. Né? E os indivíduos que têm essas comorbidades, como diabetes, obesidade, síndrome metabólica, eles já são indivíduos naturalmente inflamados. Já tem uma desregulação no processo de inflamação. Então, é muito mais fácil que esses indivíduos venham desenvolver a forma mais grave. E os idosos têm uma resposta imune mais deficitária. Né? Então, é mais fácil também do vírus levar essa síndrome a resposta dele, né? A resposta do idoso em relação, né? A infecção ou a inflamação, ela é mais lenta, né? Mais lenta. E o vírus causa um negócio que chama estresse oxidativo. Ele causa um dano, produção de moléculas de radicais livres, etc., que é muito mais difícil no idoso se livrar dessas moléculas. E elas são muito danosas. Agora, tem um outro agravante, que é o problema das pessoas que têm problemas de hipertensão e problemas cardiovasculares. Porque a ACE2, que é o receptor do vírus, também controla a pressão sanguínea. Tá envolvida com o sistema que a gente chama de renina-angiotensina, calicreína, que controla a pressão sanguínea. Então, quando o vírus utiliza essa proteína para entrar nas células, ela fica ela é desviada das suas funções de manutenção da pressão arterial. Então, ocorre problemas nessa resposta da pressão arterial. E isso ainda agravado com o processo inflamatório e essa, a gente chama de tempestade de citocinas, que são essas moléculas inflamatórias, né? Tudo culmina para quê? Para o aumento de eventos tromboembólicos, para aumento da permeabilidade no pulmão, que causa aquela pneumonia, a síndrome respiratória aguda grave, né, que é uma ânsia respiratória, porque existem poucas trocas gasosas, um aumento do fluido no pulmão, várias células mortas, muito pus, né? Então, com isso, diminui a oxigenação e a pessoa entra em falência respiratória. Tá? Isso tudo é causado tanto
pela condição do vírus de induzir essa resposta exacerbada, como também de utilizar como receptor uma molécula extremamente importante no controle da pressão arterial, que leva a uma correta distribuição do oxigênio pelo organismo. Então, é como se o vírus agisse em várias frentes de batalha, né, debilitando o organismo. Então, quem já é naturalmente inflamado, obeso, diabético, síndrome metabólica, chance de desenvolver essa tempestade de citocinas. E quem tem pressão alta, né, que são os hipertensos, quem tem problemas cardíacos e tem dificuldade de manutenção da pressão e de transporte de oxigênio, também são muito afetados por causa do receptor do vírus, que é essa proteína que é importante no controle. Né? Outra coisa que o vírus faz também é afetar outras células do nosso organismo, como o sistema gastrointestinal, os chamados enterócitos, que são as células, tá? São excelentes alvos para a multiplicação do vírus, e o rim. As células renais também têm muitos neurônios, né? Neurônios, né, que aí dá certas encefalias. E no caso dos pacientes que têm já a multiplicação do vírus no rim, isso vai levar a uma falência renal e, junto com a falência de outros órgãos, leva ao óbito pela ação em múltiplos órgãos, que é a falência de múltiplos órgãos. Aí eu lembrando, quando Glória falou aí das citocinas, da tempestade das citocinas, aí eu lembrei do estudo da questão do sabugueiro, não é isso? Que ele leva ele incentiva a produção de citocinas, e aí? Né? Aí eu fico pensando, será que seria o negócio incentivar a produção dessas citocinas, se o organismo vai ter uma tempestade de citocinas, será que seria o X da questão? Será que a gente não estaria exacerbando ainda mais uma resposta imune, ou eu estaria protegendo o meu organismo dessa questão? Aí eu vou comentar sobre isso aí para com a você. Existem uma série de classes de citocinas e quimiocinas. Aqui o SARS-CoV aumenta a produção, principalmente IL-6, TNF-alfa e IL-1-beta, que são citocinas pró-inflamatórias. Elas levam ao aumento do estresse oxidativo, atração de células para o foco da infecção, aumento da permeabilidade vascular, tá? Só que existem uma série de outras citocinas que são chamadas citocinas anti-inflamatórias. Tá? Então, alguns medicamentos, ou no caso aí do sabugueiro que você disse, talvez o princípio ativo do sabugueiro mais importante seja o ácido cafeico. Tá? O ácido cafeico. Que é encontrado em outros alimentos também. Encontrado em outros alimentos. Própolis. Própolis tem ácido cafeico. Própolis, Então, são agentes anti-inflamatórios. Entendeu? Então, talvez ele diminua os processos inflamatórios. A vitamina D também é uma outra fonte importante para diminuir o zinco. Não, o zinco é meio complexo. Tanto é que estimula o sistema imunológico, o zinco, a vitamina D também estimula o sistema imunológico, mas o zinco também pode afetar a proliferação do vírus, porque ele pode atuar diretamente na enzima do vírus que multiplica o seu genoma, que é a RNA polimerase RNA dependente. Então, o zinco pode agir, inclusive, na multiplicação do vírus, mas ainda não tem nenhuma comprovação que isso aconteça em vivo, né? É visto em célula, de novo. Né? Agora, o ácido cafeico, polifenóis, vitamina D, N-acetilcisteína, que é o princípio ativo de alguns medicamentos de fluidificar secreções, são anti-inflamatórios. Então, como anti-inflamatórios, eles levam a um balanço contrário dessas citocinas pró-inflamatórias para citocinas anti-inflamatórias. Anti-inflamatórias. Então, interessante. Talvez seja interessante nesse sentido. Entendi. Não só para fortalecer o sistema imune, mas para alterar esse perfil oxidativo. Ou seja, tendo critério, né, nesse uso, ou seja, pensando em que fase da infecção, se a ideia é prevenção, se já existe uma questão
de uma contaminação. A questão da vitamina D também não é para todo mundo sair usando aí 50 mil IS por dia, né? Porque existe toxicidade por outras questões. Então, sempre com muito critério, mas eu acho que é um caminho também, né, a ser seguido. E aí, para finalizar, né, que eu já ocupei bastante o tempo de vocês, foi excelente, eu queria pensar o seguinte: se a gente considerar o Brasil lá em cima, né, em número de mortes e contaminação de profissionais de saúde, se a gente considerar a questão da subnotificação, a baixa testagem, né, e ainda outros dados, como, por exemplo, um comparativo deste ano com anos anteriores com relação ao número de internações de causas como síndromes respiratórias agudas que não foram atribuídas ao coronavírus, né? Se a gente considerar todo esse entorno aí, além do número de casos, além do número de óbitos, como que a gente consegue passar uma mensagem de otimismo sem ser negligente nesse contexto todo? Ou seja, uma mensagem otimista, mas ao mesmo tempo responsável diante dessa situação toda. Acho que você poderia responder essa, Patrícia. É a microbiologia, né? A microbiologista. Não, a questão é difícil a gente ser otimista? Não, definitivamente. Eu acho só que nós temos que ter a responsabilidade de olhar para o outro. É aquilo que a Glória falou. Nós temos que ter a responsabilidade de não infectar o outro. Tá? Então, para mim, seria muito mais duro se eu tivesse certeza de que fui eu a causadora disso. Então, vamos olhar para o coletivo, porque nós estamos numa tempestade, a tempestade é a mesma, mas os barcos são completamente diferentes. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de virtualmente, já que a gente não pode ter contato, né, dar a mão para o outro, tá certo? E orientar o outro, tá? Não é ficar na bolha. A gente tem que ali, ó, é o porteiro do prédio que você precisa orientar, né? É o funcionário da escola. Então, assim, isso em termos de responsabilidade social, eu acho que isso deixa a gente numa, digamos assim, numa gratificação, numa sensação de ganho, nem que seja emocional, tá certo? Porque você não é responsável por espalhar o pânico. A gente tem que ser responsável em relação àquilo ali. Vai dar certo, vamos continuar. Se a gente continuar com as nossas com os nossos protocolos, né, que a gente aprendeu, o uso de máscaras, né, os sanitizantes, né, o cuidado com a nossa roupa, com a higienização dos alimentos, né, não aglomeração. Eu acho que isso tudo já é algo de positivo que a gente tem para oferecer. Então, e a vacina está aí para a gente acreditar na ciência. A gente tem que acreditar na ciência, né? A ciência, né? Além da fé, mas a ciência, eu acho que a gente tem que acreditar nos profissionais, né? Estão aí lutando com muita categoria, com muita dignidade, com uma fé danada naquilo que eles estão fazendo, porque eles leem, eles estudam, né? E acho que teve uma live aí muito legal com a Pasternak, o Salvador e o Boris, que foi assim fantástico, que eles foram de uma felicidade muito grande e que, se não me engano, foi o Salvador que falou. Quanto mais eu estudo, mais dúvidas eu tenho, né? E quanto menos eu estudo, mais certezas eu tenho, e eu desando a falar
coisas que não devo falar. Então, né, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente continuar estudando, continuar tendo as dúvidas, né, e continuar segurando as pontas para não falar bobagem. Isso. Vou acrescentar aqui, antes da Glória falar também, sobre a questão dos grupos de risco, né? E aí eu vou puxar para os meus pacientes, meus hipertensos, meus pacientes que têm diabetes, meus idosos. Que eu coloco muito para eles que isso não é uma sentença, né? Não. Ou seja, existe toda uma série de cuidados, alguns que precisam ser drasticamente cumpridos neste momento, mas que depois a gente vai conseguir uma flexibilização nesse sentido, não agora, mas que não é uma sentença, porque o pânico, muitas vezes, ele se instala, né, nesses grupos que foram colocados ali como grupo de risco, fica em casa, não sai de jeito nenhum, não chega ninguém perto, né? E que tem que ser assim, realmente, né? Mas que existe uma série de outras coisas que podem ser feitas que, se eles cumprirem, certamente eles estarão protegidos nesse momento para que depois possam gozar de uma vida plena aí, né? Então vamos lá, Glória. Eu gostei muito da fala da Patrícia, da sua também, e eu queria só lembrar que a vacina, né, tem vários protocolos vacinais sendo estudados, já tem 10 vacinas em fase clínica, significa que estão sendo testadas em humanos. A gente está vendo aí uma vacina que vai ser testada no Brasil a partir de julho, né, que é a vacina de Oxford, com a AstraZeneca. Mas não é garantia que essas vacinas vão neutralizar os vírus como a gente imagina. Tá? Talvez elas deem uma imunidade curta, parcial, mas isso já é suficiente, porque é como a gente vê na população. À medida que as pessoas vão ficando doentes e outras vão se curando, elas se tornam imunes. E isso declina o espalhamento do vírus, né? Que o vírus entra naquela fase de exponencial de infecção e depois o número de pessoas que têm já a imunidade aumenta de e rebanho, ele, então, né? E ele então passa a ser mais lento nesse espalhamento, né? E a vacina vai vir a ajudar nesse sentido, né? Vai diminuir o tanto que o vírus vai se espalhar na população. Então é importante. Eu nunca vi uma doença que tenha tanto empenho da comunidade científica em tão pouco tempo, não só para a compreensão dos mecanismos da patofisiologia, os mecanismos, quais são os medicamentos que a gente deve, né, testar, e a produção de uma vacina. É inacreditável, a produção de uma vacina demora anos, né? E aí a gente está vendo meses isso acontecer. Então, é inacreditável, isso fruto de intensos estudos internacionais, e que o Brasil também está envolvido. E o Brasil está no meio. Sim. Então, o que eu queria... Eu sou cientista, pesquisadora em várias áreas, e o que eu queria falar é: a gente precisa acreditar na ciência e a gente precisa manter a ciência funcionando no país. Não dá para ser um país que vai importar conhecimento de outros países. A gente tem que desenvolver o nosso próprio conhecimento. Porque também, como disse a Patrícia em outro momento, nem todas as doenças que nós temos aqui são de interesses de países desenvolvidos. Se a gente não tiver como estudar as nossas próprias doenças, como que a gente vai tentar nos curar dessas doenças? Um exemplo clássico, que eu trabalhei muitos anos, esquistossomose. Esquistossomose é uma doença da pobreza, né? Se a gente não investir esforços, dinheiro, né, para tentar bloquear, a gente vai continuar vendo, como a gente vê, a doença em cidades pequenas, que não têm condições sanitárias, esgoto, né? É muito triste ver isso. Agora, os países desenvolvidos e ricos estão interessados em esquistossomose? Não, porque eles não têm esquistossomose lá, né? Então, só dando um exemplo, outra doença que eu trabalho, doença de Chagas, é a mesma coisa.
Leishmaniose, quanto Leishmaniose, tempo, né? quantos anos, né? Então, a gente precisa manter o aporte financeiro para a ciência. E isso ficou muito claro durante essa pandemia do coronavírus. Se não tivesse tido esforços dos governos em financiar essas pesquisas, a gente nunca teria chegado nessa situação que a gente está agora, já com testes vacinais na população. É preciso manter esse input. E outra coisa que a Patrícia falou que eu reforço nada é da noite para o dia, gente, né? As coisas vão acontecendo aos poucos. A ciência vai evoluindo e a gente vai aprendendo cada vez mais. E aí a gente entende quão ignorante a gente era antes disso, né? E não existe nada mágico que no dia seguinte nós vamos estar com a cura, a melhor vacina do mundo. Até ter uma vacina muito eficaz, isso não vai demorar. Talvez essa não seja a vacina que está sendo testada agora, é a melhor vacina. Mas é que foi possível fazer nesse momento. Então, as pessoas precisam compreender que investir em ciência não é jogar dinheiro no ralo. É investimento. É investimento. Isso aí. Não é gastar dinheiro, é investir. A gente tem que investir em educação. Exatamente, a gente investe em educação é por causa disso. É para chegar onde que a gente está chegando e a duras penas a gente é realmente de ponta mesmo e nós temos que dar força para isso aí. Eu acho que os pesquisadores estão de parabéns aí pela luta em glória. Os pesquisadores no mundo, né? Os pesquisadores no mundo, com certeza. Sim. Mas, então, essa mensagem que eu gostaria de falar. Acreditem na ciência. A ciência é extremamente importante e necessita de aporte. Não pode ser, eu dou dinheiro um ano, no outro ano não dou mais. É preciso ter uma constância de continuidade, aporte, isso. É isso aí. Agradeço essa oportunidade, Mariana. Muito obrigada, Mariana. Demais, gente. Foi muito enriquecedor. Muito obrigada mesmo. O projeto do canal é um projeto novo, né? E aí ele surgiu na quarentena, porque aí veio o tempo para fazer e que a gente possa conversar muitas outras vezes, contribuindo para a propagação de boas informações, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo. Foi ótimo. Muito obrigada. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.